Jesus, depois de ser batizado, aí Mateus 4:1 diz: a seguir, ou seja, depois do batismo, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É interessante que o texto está deixando bem claro que Jesus foi tentado pelo diabo, mas ele foi levado pelo Espírito ao deserto para isso. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Já vimos muitas mensagens, e a gente poderia falar logo dessa tentação, que vai até o versículo 11, e é repetido em Marcos e Lucas. Mas eu estava pensando no espírito que a gente está vivendo hoje, né? Não só no Brasil, como no planeta, aí depois da eleição do Trump. Até escrevi lá no dia que a vida segue aos trancos e barrancos, porque fiquei pensando, o que faz a humanidade, o que faz um Trump ganhar? E por que no Brasil está cheio de trampinhos? Que no seu coração estão torcendo para que um trampado suba a rampa do Planalto, né? E que o mesmo Brasil que implicou demais com o governo anterior por causa de alguns erros contábeis, digamos assim, é o mesmo Brasil que não se indigna com tanta safadeza feita na nossa cara. Eles não estão sambando na nossa cara, eles estão fazendo caca na nossa cara. Então, para cada projeto de lei para economizar gastos públicos, você tem jantares e cartões corporativos gastos, uma série de coisas, mas a gente pensa, meu Deus, eu sou crente, mas eu estou no mundo dos homens. Eu gosto bem de enfatizar que é o mundo dos homens mesmo, do sexo masculino, porque embora tenham pessoas, mas é o mundo dos homens. Os homens eles são assim, que tramam, e as mulheres vão indo na vibe deles, mas isso não era muito bem a coisa que combinasse com ela no decorrer dos tempos, né? Mas o mundo dos homens é esse estrategismo todo. E aí eu lembrei que Jesus ele esteve aqui também no mundo dos homens. E depois que ele foi batizado, a primeira medida de Deus com ele, essa medida pedagógica, é de levá-lo ao deserto. E lá ele fica sem comer 40 dias e 40 noites, para ser tentado pelo diabo, que vem com essa primeira tentação, né? Você é filho de Deus, cara. Você ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Então você está cheio do poder. Manda as pedras transformar em pão. Sua família tem que ser modelo. Ninguém aqui adoece de nada, não. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, é só poder, meu filho. O emprego que você vai ter é o melhor. E Jesus dá aquela resposta curta e eterna, né? Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí eu fiquei pensando que, na verdade, o Brasil já está com esse câncer espalhado de pessoas desejando. E não é nem essa questão de ser direita ou de ser esquerda, de ser socialista, de ser capitalista, de amar ao povo e a vida, ou de amar os próprios interesses. A questão é, a sociedade elege Trump, a China vai crescendo e a Índia vai ficando famosa como um país de alta economia, apesar da desgraceira que aquele povo vive, porque o que as pessoas fazem é exatamente isso que o diabo está falando aí. Eu não quero saber de esquerda e de direita, eu quero saber se eu vou poder ir no shopping e gastar tudo que eu tenho. Eu quero saber se a comida vai entrar na minha barriga e se o dinheiro vai encher no meu bolso. E Jesus dá essa resposta que nenhum de nós, ninguém aqui suporta ouvir essa resposta. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. No máximo é um discurso lindo. Ai, que lindo! Nem só de pão vive o homem. Lá vem o cara que acha que viver é ficar esperando as coisas caírem do céu. Né? Nessa cultura de coach, né? Coach, esses palestrantes aí, todo mundo coachado.
é um versículo ridículo, é uma palavra feia, Jesus dizer que nem só de pão vive o homem. Só que Jesus veio nos trazer esse desafio. Vocês que estão votando nessas pessoas que resolvem o problema da humanidade, fiquem sabendo que nem só de pão vivem as pessoas. Ninguém é obrigado a entender isso, mas quem está aqui ouvindo essa palavra, já precisa entender que quem foi chamado para ouvir essa palavra não vai viver só de pão, vai viver da palavra que procede da boca de Deus. Quando a gente entende essa palavra, primeiro é um conforto que nos vem à alma. O mundo está perdido, o mundo está todo trampado, o Brasil daqui a pouco está todo bolsonarizado, mas eu posso viver da palavra de Deus. Daí a sua paz de entender, eu não quero esses empregos agora, chamem-me de incompetente, chamem-me do que quiserem, por um simples fator, eu não vivo de pão. Eu não carrego mais aquele fato de ser um pai que preciso mostrar para os meus filhos que eu sou trabalhador, porque eu sou trabalhador. Pode ser que eles achem que o que eu faço não é trabalho, porque no mundo dos trampos você pensa que trabalho é ganhar muito dinheiro. No mundo dos trampos não tem tempo para você pensar, filosofar. Aliás, todo governo ditatorial, incluindo o do Temer, a primeira coisa que eles querem mexer é com as ciências humanas, porque ciências humanas te fazem pensar. Esse pessoal fica aí à toa. O à toa que eles querem dizer é o pessoal que fica pensando, porque quem pensa produz, e quem produz transformação social. Mas Jesus era sobretudo um homem do pensamento, porque chega aos seus 30 anos e ele vai ser um homem operacional, mas até ali ele foi um ser humano, digamos assim, pacato, não estrategista, viveu a sua vida simples, não estava pensando em conquistar o mundo. O Alexandre Grande conquistou o mundo aos 27, Jesus com 30 não era nada, não tinha feito nada. Mas ele tinha feito tudo, porque a vida se resume nisso. Nem só de pão vive o homem. E nem Deus, quando se fez homem, quis viver só de pão. Por isso que ele fica 40 dias, 40 noites sem comer, mas ele também não se apressa a fazer milagre. E ele nunca se apressou, né? Quando ele fez o milagre, inclusive, de multiplicar os pães, nem foi transformar nada. É uma coisa que Deus não gosta de transformar nada em nada, porque o grande milagre é a vida que ele fez, os minerais que ele fez. Deus adora que ouro seja ouro e que cascalho seja cascalho. Deus não tem interesse nenhum em transformar cascalho em ouro. Quem gosta disso são as pessoas que vivem de pão, porque quando você transforma um cascalho em ouro, o primeiro sinal que vai acontecer na sua vida é que você será consultado por todos. E aí nunca mais vai transformar cascalho em ouro, mas você vai viver dessas palestras. Então, Deus não transforma cascalho em ouro, Deus não usa neném em profecia. De vez em quando a gente vê uns vídeos na internet, olha o poder de Deus. O poder de Deus é do tamanho do amor de Deus, ele nunca é violento. Deus, com tantas pessoas aqui agora para falar, vai pegar um bebezinho que ainda não tem a sua capacidade linguística desenvolvida para falar o quê? Quem gosta de fazer isso é espírito que baixa nas pessoas. Quem gosta de fazer isso é espírito invasivo, para impressionar a multidão de quem é que está aqui. E quem gosta disso somos nós. Senhor, prova que tu estás aqui, não me deixe envergonhado. Jesus nunca pediu a Deus para deixá-lo envergonhado, porque para ele era simples. Nem só de pão vive o homem. E a gente precisa entender o que é pão para cada um de nós, né? Para uns pão é pão, né? Comer, comer e comer. Para outros pão é aparecer. E aí você vai ser levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, para não aparecer. Para outros, o pão é desaparecer. Eu quero ficar nos bastidores, meu filho, porque aqui eu vivo a minha vida tranquilo, ninguém sabe que eu existo e eu vou vivendo feliz. Aí Deus vai, pois você vai vir para cá agora. Porque quem vive sobre a palavra de Deus, a primeira coisa que vai perceber é que é uma guerra declarada contra o ego. Tudo que o seu ego valoriza, que é o seu pão, e aí depois que a gente estuda psicanálise, você nunca mais vai deixar de entender que o pão é sobretudo o prazer que entra pela boca, o prazer que entra pela alma. Então Deus vai brincar com isso, porque não é que ele é um porta-prazer, é porque ele quer te dar o verdadeiro prazer. A verdadeira relacionalidade, que é sobretudo você se libertar dos seus prazeres, se libertar da sua domesticação,
ou do dinheiro, ou do pão, ou das suas doenças, ou dos seus conflitos, ou de uma série de coisinhas que a gente quer domesticar, porque a gente precisa viver com os nossos ídolos invisíveis. Sejam eles louvados pela sociedade, sejam eles o nosso cartão. Ó, eu tenho que me entender. Dá um desconto. Né? Eu preciso de ter compaixão da humanidade inteira. Agora, todos nós aqui também precisamos não mendigar essa compaixão. Eu nunca vou maldar aquela pessoa que mendiga a minha compaixão, mas eu também não posso promover essa mendicância da compaixão, porque nem só de pão vivem as pessoas, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a gente tem que perguntar qual tem sido o nosso pão, porque o nosso pão, a partir da palavra de Jesus, tem que ser a palavra que sai da boca de Deus. E o que a Bíblia chama de palavra que sai da boca de Deus? Isso é um significado assim, sutil, sonoro e eterno. Né? Porque ele falou isso lá no deserto, ecoou para o mundo inteiro através das Escrituras, e isso é uma coisa que a gente tem que ter no nosso ser o tempo todo, 24 horas por dia. O que é viver da palavra que sai da boca de Deus? Primeiro que Jesus, ele nos leva lá atrás, quando Deus falou ao vivo ao povo de Israel. Ele falou assim: olha, deixei vocês passarem fome, e nudez e frio, para que vocês entendessem que nem só de agasalho, de estabilidade, de comida vive o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Ou seja, vocês estão passando fome, mas eu falei, eu estou aqui. Jesus levou o diabo lá para trás. Foi assim lá, é assim agora e será sempre assim. Você está aqui no mundo com as pessoas, tendo a irmandade de lutar contra toda a injustiça social, mas você precisa também não fazer da injustiça social o seu ganha-pão, o seu limite da luta, né? Ah, eu não estou ouvindo resposta para isso, então eu desisto de tudo. Não, porque você não foi chamado para viver só de pão. Então viver a palavra de Deus tem pelo menos aí, talvez, 4 significados que a gente pode atribuir aqui. O primeiro é essa voz inicial que foi falada por Deus através daquele povo que ele escolheu falar. Deus falou no deserto um dia. Ele ecoou com brados, com terremotos, com fumaceiro e com tábuas da lei. A voz eterna de Deus ecoou dali, dizendo assim: a humanidade pode ser o que é, a terra pode estar amaldiçoada, mas uma coisa é certa, Deus falou. E nós estamos reunidos aqui hoje porque Deus falou um dia. Vinha falando com Adão, falou com Caim, falou com Noé, falou com Abraão, falou com os patriarcas, com Moisés, com Israel. Está falando o tempo inteiro. E é dessa voz que a gente vive. Não é do nosso planejamento estratégico. Esse é o primeiro sentido. Que isso não é uma coisa do passado, não. Isso é uma coisa que a voz de Deus está viva. Nesse sentido de que o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra mesmo. Ele está falando hoje. E nós somos resultados dessa voz eterna que ecoa falando. Onde Apocalipse chega e reduz e fala assim, que tem um anjo com o evangelho eterno para pregar. Porque a voz está sendo falada, o anjo está pregando, e a gente é resultado do ecoar dessa voz. Esse é o primeiro significado. O segundo significado da voz de Deus é a revelação dele em Cristo Jesus. Porque também nós estamos aqui, você pode falar de religião, você pode fazer redações do Enem sobre o fim da intolerância religiosa, e é para ter mesmo, mas sobretudo, Deus se revelou em Cristo Jesus. Como assim? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Você quer saber como é que é ser ser humano? É se relacionar com o verbo vivo. Ele é a palavra eterna de Deus. Ele é a encarnação da palavra de Deus eternamente. E ele disse que a gente não deveria viver só de pão, porque ele não viveu. Ele viveu da palavra do seu Pai, que no caso dele como pessoa, como existente, a partir dos seus 30 anos, o que aconteceu com ele? Ele estava sendo batizado e uma voz falou do céu, uma voz eterna de Deus. Este é o meu filho amado, em você eu tenho o meu prazer. Aí a partir dali ele vai para o deserto, o diabo tenta ele, e ele fala: eu não vivo só de comer e de beber, eu preciso até comer, beber, ganhar pão, pagar meu aluguel,
garantindo os estudos, mas se nada disso der certo, já deu. Que doideira. Porque a voz que clamava no deserto através de João Batista ecoou e falou: esse é o meu filho amado, então eu estou nele. Eu não preciso ter mais certeza nenhuma, porque eu já estou nele. Então, Deus, como existente em Cristo Jesus, baseou toda a sua vida, seu ministério público, naquela voz que falou no dia que ele foi batizado. É dessa palavra que eu vivo, e quem vive dessa palavra jamais vai precisar transformar uma coisa em outra. Então, a voz de Deus falada em tempos longínquos no deserto, Jesus, a revelação de Deus em pessoa, e a terceira voz, que eu acho que nós aqui presentes, esse pequeno grupo presente, precisa levar bem a sério, é exatamente a Escritura. Eu te dou 1000 motivos para não ler a Bíblia. A Bíblia é um livro muito mal escrito, é um livro machista na sua formação. Você vai lendo a Escritura, você vai ficando decepcionado, porque é muito derramamento de sangue, é muita lei contra as mulheres, muita lei contra a vida. E se você for olhar a Bíblia do ponto de vista de onde ela foi produzida, é um livrinho para defender a cultura de judeu. Né? Mas eu te dou o único motivo para ler na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Porque o que faz da Bíblia a palavra de Deus é exatamente toda essa listagem de falhas que a gente pode apontar nela. É um livro que, do ponto de vista literário, você tem dois extremos. Você tem uma biblioteca feita aos trancos e barrancos, um horror. E você tem um talismã cultural, onde as pessoas não leem, não se interessam, não querem nada, mas usam na contra os outros o tempo inteiro. Nós vivemos um país agora onde a Bíblia é supositório, né, para colocar nos gays, nos travestis. A Bíblia é espada para se enfiar na garganta de todo mundo que você não suporta. A Bíblia é escudo para você, não é para se defender, não, é para você massacrar os outros com escudo. Com escudo é instrumento de defesa, mas a gente usa a Bíblia para acabar com todo mundo e sair como vencedor. E a Bíblia agora está sujeita ao artigo 5º da Constituição Brasileira. Né? E antes de ler qualquer referência bíblica, você tem que citar a Constituição, porque você está num país laics. Um país laics, né? Todo mundo curtindo tudo, não é de laico. Curtindo o próprio ego espelhado nas páginas sociais. Mas por que a Bíblia é a palavra de Deus nesse sentido? Sabemos que a palavra de Deus, no seu sentido pleno, é Jesus de Nazaré. Mas a Bíblia é uma das manifestações da palavra de Deus. Primeiro que Jesus, no texto que a gente está citando, ele fala isso. O diabo chega para ele e fala assim: gente, a vida é show. Olha só, você veio de uma jornada, resistiu à tentação de comer, agora que você é o chefe de todo mundo e filho do homem, é só transformar a pedra em pão. Aí o que Jesus faz? Está escrito. Que para a gente seria: está dito, está consumado, está escrito, nem só de pão vive o homem. Jesus usou a Escritura, porque é quando você vai ler esse livro todo falho, todo esquisito, todo estranho, é nessa atividade, e não é na filosofagem, é na atividade, que você vai descobrindo que a palavra é de Deus. Por que ela é a palavra de Deus para nós, para todo aquele que crê? Porque ela em si não vai te ensinar nada, mas é ali que estão as memórias das intervenções de Deus na história do povo. Que você acreditando ou não, você vai acreditar, porque depois que você lê aquelas coisas começam a acontecer na sua vida também. Você fala assim: olha, eu sou parecido com o profeta Daniel. Porque quantas histórias que eu poderia contar, esse cara é cheio de história. Eu não sou cheio de história, não, estou contando o que eu vivi. Mas eu só tenho essa firmeza naquilo que eu estou dizendo porque eu li lá. Né? Eu só conheço as histórias de Jesus, e com isso eu me apaixonei mais ainda por ele, porque eu li lá. Então, com toda a falha humana do livro, ele é a palavra de Deus por quê? Porque apesar dele ser um livro tecnicamente humano, ele carrega essa graça que não é no livro em si, é nessa dinâmica do livro está escrito, e de cada pessoa que se relaciona com Deus também lê o livro. Aí você vai vendo Deus no livro.
Aí todas as mortes para você têm um outro sentido, todos os legalismos para você vai sendo esclarecimento do que é a graça do Senhor, todas as canseiras que você lê lá, como eu já estou lendo por algumas dezenas de vezes o livro de Êxodo, todas aquelas canseiras te trarão mensagem porque a letra já passou. Eu leio a Bíblia porque eu tenho um relacionamento com Deus. Eu não tenho um relacionamento com Deus porque eu leio a Bíblia. Essa é a idolatria. Então, o convite é, a gente nessa geração precisa ler a Bíblia. A Bíblia não salva ninguém. Mas se você tem entendimento, tem inteligência, tem graça, tem saúde para ler tanta porcaria que você lê na sua vida, é uma judiação contra a sua alma não ler a Bíblia. Se é uma questão de preguiça cultural e maldição espiritual, um jejumzinho bobo, um capítulo da Bíblia por dia, nada mais, nada menos. Você vai ler a Bíblia em 3 anos e 3 meses. Se a pessoa mais velha que tiver 40 anos, com 43 anos você já terá lido a Bíblia inteira. Se você ler só um capítulo. Mas o Espírito Eterno que habita, não as Escrituras, mas o seu ato de lê-la, vai se revelar para você de uma maneira que você nunca imaginou e toda a criatividade brotará. Então, a palavra de Deus é essa, é esse Deus que fala eternamente, é esse Deus que se revela em Cristo Jesus, que é a nossa palavra, que é a partir de Jesus que a gente lê as Escrituras. São as Escrituras também, porque você vai se reatualizando, vai crescendo. Isso é uma coisa tão simples, mas que a gente tem que ficar toda hora lembrando, porque você vive numa cultura, por exemplo, eu sou psicólogo, tenho colegas que eles leem Freud religiosamente, porque isso é importante para a profissão deles. Eu estava vendo uma entrevista maravilhosa do Ciro Gomes, você gostando dele ou não, ele é professor de Direito Financeiro, e ele dando todos os fundamentos teóricos das suas coisas que ele estava falando lá, aplicando isso à política, porque ele fala, o Aécio Neves não leu livro nenhum durante os 30 anos, eu estou lendo. Ele fala assim categoricamente, seguro o que ele está fazendo. Você vai ver um professor de qualquer disciplina na escola, ele tem de ler religiosamente. Aqui em casa eles não me aguentam, porque as TVs que eu mais assisto é TV Senado e TV Câmara. E eu faço isso espontaneamente, porque faz parte da minha função. Né? E essa mesma espontaneidade que profissionais têm para ler obras de Freud, obras filosóficas, obras jornalísticas, obras políticas, que maldição é essa que há na gente, que diz crer em Deus, não faz uma leitura pobre que seja das Escrituras. Né? É como eu disse, você pode ter todas as críticas a fazer a ela, e a tudo que a humanidade fez usando dela como tem feito hoje. Agora, não lê-las é um pecado capital para aqueles que conhecem a Deus e não querem ler as memórias das suas verdades. Eu leio a Bíblia porque ali existem memórias de um povo que foi chamado contra todo o seu ego para ser testemunho de Deus na história. Eles não são melhores do que a gente, eles só foram chamados para carregar uma mensagem da qual nós somos herdeiros, né? E que a gente tem uma chance agora de carregar essa mensagem muito melhor, sem as oficialidades, sem aqueles cultos, sem aqueles ritos, ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por isso que ler as Escrituras também é palavra de Deus. Entenda o que eu estou falando. Não estou dizendo aqui que as Escrituras são a palavra de Deus, estou dizendo que a sua leitura, resultado da sua vida, devocionalidade, do seu relacionamento com Deus, é que é a palavra de Deus, viva, manifestada. E aí, é claro, cada um vai fazendo segundo aquilo que recebeu. Mas eu duvido que a maioria das pessoas que estejam aqui não tenha no mínimo uma capacidade de ler esse livro. E por último, e é o mais significativo, e é o fenômeno com o qual as pessoas apenas as pessoas se apegam, é que a palavra de Deus, além dela ser Deus falando eternamente, a revelação de Deus em Cristo Jesus, o seu exercício de leitura das Escrituras, é Deus falando aqui no dia a dia, de 3 formas pelo menos, ou falando através do seu poder, que é quando ele de maneira objetiva toma pessoas com visões, com profecias, com intuições. Nós temos ilustres pessoas sentadas aqui no nosso meio que já desenterraram coisas estranhas, já perceberam coisas estranhas em móveis, já tiveram visões que levaram para a pessoa, levaram respostas, quer dizer, era tudo espontâneo, não teve nenhum balangandando para poder criar um clima.
Você estava ali, de repente, a palavra de Deus te invadiu. Entrega. Isso é a palavra de Deus, da qual nem só de pão vivem as pessoas, mas é dessa palavra que a gente vive. Palavra que, aliás, é muito rejeitada por tudo aquilo que existe de famoso hoje entre o evangelho, né? Os evangélicos. Porque você tem pastores que fundam a igreja que tem milagres, mas onde uma profecia não pode ser falada, porque avacalha o esquema deles. Deus falar aqui no meu terreno, não. Né? Pastores que falam de milagres não acreditam no dom de línguas estranhas, que é aquela outra maneira profética de se manifestar quando Deus quer interceder por alguém, mas o intercessor é tão moralista, tão medroso, não pode ficar sabendo de algumas coisas. O que Deus faz com essa pessoa? Toma ela em línguas. Ela está intercedendo por causas, está guerreando com coisas que ela nem imagina, porque se ela imaginasse, ela não oraria mais. É dessa palavra que a gente vive também. Porque quando você creu na voz eterna e viu que ela se materializa em Jesus e vai se lapidando todos os dias na sua leitura das Escrituras, o Espírito Santo se manifesta em você de maneira cristalina, sem confusão, sem 7 quarta-feira do cuspe de Cristo. Então, ela se manifesta no nosso dia a dia através de profecia, que é o poder de Deus. Profecia que eu estou chamando de línguas, visões, intuições, essas coisas que a gente acha que são meras funções humanas, mas elas são usadas por Deus também para situações muito específicas. Ela também se manifesta através de uma inspiração. Por exemplo, esse pobre ser que vos fala não está aqui em estágio de profecia no sentido de ter a minha consciência tomada, mas a inspiração da vida, o entendimento, a leitura, uma série de coisas que eu faço, sobretudo no relacionamento com Deus, me fez estar aqui dizendo essa palavra que deve estar servindo para alguém. Isso que a gente chama de inspiração, é quando você não consegue discernir o que é humano e o que é de Deus. Não tem problema, porque aqui na inspiração o que é humano é de Deus, e é Deus sendo humano aqui. Com os meus trejeitos, com minhas falhas, com a minha timidez, com a minha objetividade, com a minha digressionabilidade, que a gente digride demais, né? E, por último, é uma palavra que se manifesta de maneira, às vezes, no estilo de vida, que a gente vai chamar aqui de vocação. Por exemplo, aqui não tem, neste momento agora, não está havendo uma profecia, está havendo uma palavra inspirada, mas também eu estou falando aqui com a minha plena consciência, estou diante de pessoas que são vocacionadas para ter a vida que tem. Cada um sabe qual é a sua vocação, mas aqui eu sei que eu estou falando só com gente vocacionada. É gente que recebeu de Deus a palavra, vai tocando o seu teclado. É gente que recebeu de Deus a palavra, quer ficar curada? Cante. É gente que recebeu de Deus uma palavra, tá achando que você vai cantar com a vassourinha, eu vou varrer com as criancinhas? Você não teve dom de bruxinha, né? Eu ficar tão preso a essa vassourinha. Eu te chamei para uma outra coisa. E aí Deus está esperando que você faça disso o eixo da sua vida. É gente que nem tem prazer de estar aqui, mas que foi curado de enfermidades assim, sem pedir. É gente que estava querendo seguir uma carreira no exército. Eu sou assim, você é muito bom, meu filho. Tão bom que no exército não vai ficar, não. É gente que cresceu vendo tanta coisa ruim em casa, confusões, alcoolismo, loucura. Deus falou assim, olha, eu sei que isso vai transformar numa ansiedade na sua vida, mas eu te chamei para descansar em mim. Então olha só, 3 maneiras práticas de Deus estar se manifestando, da palavra de Deus da qual a gente viu estar se manifestando. É pelo poder de Deus, que se manifesta em profecias, visões, a gente chama de poder porque meio que foge do nosso controle. Pela inspiração, acerca da qual a gente tem certo controle, quando a Bíblia fala que o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta, porque eu estou aqui olhando para o relógio, estou aqui limitado a algumas questões, e Deus não deixou de ser Deus apesar de Deus. Aliás, a palavra vocação, né, vem lá de termos arcaicos do latim, significa vox action, ou seja, é a ação da grande voz. Você vive porque uma voz te falou, queiram chamar isso de delírio, mas a voz te invadiu, a vocação te deu um rumo, e quanto mais você brigar com isso, mais louco você será.
Quanto mais você aceitar isso, menos você vai achar que é invasivo. Mas eu acho assim, gente, realmente eu não tenho como viver só de pão. Viver só de pão é ser rebelde à palavra que o Senhor deu na minha vida. Então nós estamos aqui porque o Senhor nos vocacionou. Porque o Senhor, Ele tem falado conosco, seja através de profecia, seja através dessas palavras, seja através da nossa existência, que Ele tem estendido a mão, né? Tem pagado todos os micos para que todos nós sejamos aqui vivos. Mas quando você não consegue gostar disso, aí a sua vida é um tormento. Mas não é Deus que causa, não. É porque essa é a tentação do diabo. Ele é tão bocó, tão escravo do próprio mal que ele cultivou, que ele acredita no que ele faz. A gente até não acredita na voz que nos vocacionou. Nós não acreditamos que Deus se manifestou lá atrás, no deserto, no Sinai. Sei lá se Jesus é Deus mesmo, né? Buda também foi um homem inteligente. A gente coloca Jesus numa disputa de homens inteligentes e grandes. Mas um homem, Buda nunca falou isso, Allan Kardec nunca falou isso, o filósofo que você mais admira nunca falou isso, Jesus falou. Quem tem sede, venha a mim e beba. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou, repetindo o eco da voz lá do Sinai. Quem que eu vou dizer para eles que o Senhor é? Eu sou. E Jesus falando, eu sou. O livro de João mostra isso o tempo inteiro, ele falando, eu sou. Quem fala eu sou, ou é doido, ou é endemoniado, ou é Deus mesmo. Aí vai ficar para você saberem, porque nem ele está estressado em se revelar para você. Ele é, quem é não fica preocupado em se revelar. Agora, quando você sabe que ele é, e você quer viver só de pão, você quer viver como ele é todo Trump, porque você no fundo quer ser um Trump, alguém que debochou de todo mundo e venceu, você quer ser um vencedor, olha lá quem quer vitória e perde a glória de chorar. Jesus não. Ele falou, eu sou o que sou. E quando você, que foi feitura dele, construído por ele, recebeu uma vocação nele, e vai recebendo profecias dele, e vai rejeitando isso tudo em nome de filosofias, de um evangelho mais politicamente correto, de medidas mais modernas, da teoria que eu estudei, aí a loucura vai tomando conta do seu ser. Né? A loucura vai tomando conta do seu ser, na medida em que a gente tem uma dificuldade imensa de falar, cara, eu encontrei o eixo da minha vida. E quando você encontra o eixo, você vai ficar muito doido. Eu sei, eu não sou um ser humano que produziu muito nessa vida, não. Tenho 42 anos, eu consegui ser psicólogo, não me acho dos melhores, assim, olhando perto dos meus colegas, eles são quase uma entidade para mim, do ponto de vista das elegâncias acadêmicas, né? Eu acho que sou um bom psicólogo, todo mundo deveria descobrir meu consultório e ir lá se consultar comigo. Mas, mando apresentar um trabalho, uma tragédia. Entre os meus pares eu não tenho muito o que dizer. Mas eu não me importo muito com isso, não. Não me importo muito, importo só um pouquinho. Eu não me importo muito com isso, não, porque na verdade, psicologia, estar falando aqui, ali, ou seja lá o que for, isso é secundário, porque eu encontrei o eixo da minha vida, encontrei lá na minha adolescência. Ou seja, antes que qualquer coisa existisse, ele é em mim. Por isso que, quando eu falo de algumas coisas, eu não estou colocando isso como uma regra geral, estou dizendo de uma coisa minha, que eu recebi, que eu entendi lá atrás. Não tem estresse em fazer concurso público, não tem estresse em estar pagando aluguel caro agora e depois voltar para um cafofo numa outra hora, porque eu não tenho nada fixo, por um simples fator. A única coisa que é fixa na minha vida é a presença dessa voz de Deus em função da qual eu vivo. Ah, e o que isso te traz? Mas quem falou que eu estou nisso para ter alguma coisa? Eu não entrei nisso, eu fui pego por isso, né? Já está tudo escolhido, já está tudo feito, tudo está consumado, tetelestai, como a gente gosta tanto de falar e odeia viver. Está consumado. Então, seja aqui ali ou além,
Nem só de pão vive o homem. Nem só de pão deveria viver ninguém. Mas como Deus fez as pessoas, nem todo mundo vai ouvir isso, né? Agora, quem entendeu que isso é para si, quem tem sede, quem reconhece essa sede, porque sede todo mundo tem, mas alguns querem matá-la com arte, outros querem matá-la com fama, outros querem matá-la com muita comida, outros querem matá-la com preguiça, outros querem matá-la com uma série de outras coisas, até com teorismos, para explicar, para esconder a sua total vontade de matar nada. Ela quer viver matando a si mesmo. A contraproposta é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é revelada, ela nos alcançou sem a gente pedir. E quanto mais você tem consciência disso, quanto mais você coloca isso como eixo da sua vida, aí o diabo ele vai secar. Claro que Jesus foi perfeito, né? Tem uma atacada nele, e não precisa ler o resto do texto para você saber que ele não desistiu não. Bom, não funcionou transformar a pedra em pão? Então, você é filho de Deus, cara. Está provado que você é filho de Deus. Lança-te daqui abaixo. E quem é filho de Deus tem todas as garantias. E aí é quando a gente quer usar a vocação como desculpas para a estupidez. Quando eu falei que eu não tenho projeção nenhuma, eu não estou falando de estupidez. Eu estou falando, sobretudo, de ser visto como louco, sem ser. Uma coisa é você ser e outra coisa é você ser visto como. Jesus foi visto como louco, endemoniado, embusteiro, amigos de publicanos e meretrizes. O cara da farra. Mas ele não era nada disso. Mas ele era visto como isso. Agora, se ele fosse isso, então já que eu estou em Cristo, eu vou tomar todas que ele vai me proteger o meu fígado. Uma vez salvo, sempre salvo, foi uma frase usada para muita bandoleira. Sem perceber que, na verdade, é verdade, uma vez salvo, sempre salvo. E, na verdade, quem é salvo nem tem esse tipo de pensamento. Reconhece esse cara, eu sou tão humano quanto qualquer ser humano. Tem sede de fazer porcaria, mas nem para isso eu presto. É isso que é uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Não é nenhuma teologia para dar licença para a gente fazer loucura. E ele não desistiu não. Terceiro, então, se você é filho de Deus mesmo, se é Deus, né? Quem é Deus não precisa ficar estressado. Quem é Deus só dá uma joelhadinha. Né? Tudo isso te darei se prostrar e adorar, que essa casa é minha. Todo mundo aqui gosta de mim. Então, se você é Deus, você não vai perder nada por dar uma joelhadinha. Então, resistindo à tentação de fazer análise dessa frase capetônica, eu só quero mostrar assim que as tentações não param. Elas não param. Mas isso não deveria tirar a gente do eixo, de que ainda que eu caia em alguma dessas tentações, e todos nós caímos sim, a voz continua clamando eternamente, a voz continua clamando em Cristo Jesus, a voz continua clamando no meu ato voluntário, constante e alegre de ler a sua palavra, mesmo que esse ato alegre nem sempre seja um ato agradável. E a voz continua, porque você vai recebendo vida fora pessoas de Deus para te dizer o que Ele quer dizer, e você vai sendo pessoa usada por Deus para levar coisas que você nem sabia que você estava levando, e você vai entendendo que sua vida não tem jeito de ser fora daquilo, e que isso não é um curral. Porque Jesus é a porta na qual a gente sai, entra e acha pastagem. Isso não é uma vidinha fechada. Isso é uma vida aberta. Porque quando você tem um eixo dentro de si, o raio é o mundo, é a vida, é a eternidade. Ele não coloca mais limites em nada. Mas você respeita os tempos e as épocas internas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, como diz lá em Atos 5, ou melhor, em Atos 1. Então, nós precisamos, gente, levar a sério essa voz.
Claro que a gente está num mundo onde a gente vai ter que lutar e a gente vai ter que se escandalizar sempre com por que votaram nesse cara? Por que a vitória do Bolsonaro e o mais perverso, Bolsonaro e Marco Feliciano, são candidaturas bem verdadeiras de serem fatos em 2018? Por que isso dá certo? Porque esse é o mundo dos homens. Porque todo mundo quer ser o Marco Feliciano, o homem que saiu da, não sei, do Tatu, que ele veio falando, a ilha do Tatu, e se tornou um pregador nos 4 cantos do mundo. Seria bonito se fosse só até aí, mas ele virou político dos mais lacrários possíveis. E aí vai se juntar com o outro que é cristão, igualzinho Hitler, que foi cristão. E é interessante isso porque são pessoas que, para finalizar aqui, são pessoas boas, né? Porque, por exemplo, eu estava olhando essa coisa por exemplo, essas reformas que o Brasil está falando aí, né? Querendo fazer. Às vezes são pessoas bem intencionadas, elas nem entendem por que está todo mundo indignado. Não, eu quero salvar o Brasil. Que é isso, mas na verdade, quando você vai depurando, é que você vê o que está escondido por trás daquilo. Que, aliás, todo mundo que vai fazer essas reformas, nada vai atingi-los, né? Nenhuma dessas reformas vai atingi-los. De vez em quando você ouve gravações lá falando que o negócio é cortar o horário do almoço, porque o americano trabalha com uma mão e lancha com a outra. Tem essa declaração do diretor da Fiesp lá, o presidente da Fiesp. Esse é o projeto oculto deles. Né? Mas eles dizem, vocês estão falando mal de mim, eu estou querendo arrumar as contas públicas. Que é arrumar as contas públicas, enquanto o arrumar as contas públicas não atinge as contas individuais deles. E aí quem fala, não, vocês estão fazendo tumulto, a gente quer promover a paz. Paz enquanto a plebe rude fica calada, eu vou mantendo meu status. Né? Então a gente que tem consciência dessa vocação precisa não só se escandalizar com isso, mas lutar em relação a isso. Agora, isso não é o eixo da minha vida. Não é nessas coisas que eu vou parar. Né? Eu faço isso como um ato de compaixão com Jesus, que falava que o orgulho dele era dizer, o evangelho está sendo pregado aos pobres. Quando João perguntou assim, pergunta lá para ele se ele é o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus, carregava a voz de Deus em si, ele era a voz de Deus, falava da voz de Deus na palavra, né? Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Então a voz de Deus agora vai ecoar isso. Eu, porém, vos digo, ampliando. E ele tinha a voz de Deus em profecias, porque magos do Oriente vieram trazer para ele incenso, ouro e mirra. Pessoas instintivamente, umas inspiradas por Deus, outras pelo diabo, bem-aventurada aquela que te deu a luz. Bem-aventurada quem faz a vontade de Deus e aguarda para aquela voz dos diabinhos disfarçados de bondade. E ele que sabia qual era a vocação dele, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, ainda que o nosso raciocínio humano fala, puxa, que Deus ruim, fazer um homem vir aqui para morrer morte de cruz. Isso é a gente que pergunta com a nossa mente pobre, porque para Jesus estava tudo resolvido. Então, ele que fez isso tudo, manda a resposta para o João Batista. Olha, fala lá para o João, os cegos veem, os paralíticos andam, os mortos ressuscitam, e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino. Sabe, pobre, isso que a gente não gosta, porque o pobre não gosta de pobre. Por isso que o Caco Antigo diz tanto céu, tem horror a pobre, porque todos nós temos horror a pobre. Pobre, palavra. Aí Jesus chega e fala assim, bem-aventurados pobres. Jesus então pregou uma foto de ascensão social. Isso é o seu discurso lógico, greco-romano falando. Jesus estava brincando ali com a semântica da palavra pobre. Tem desde o pobre que não se sabe porque nunca vai conseguir enriquecer, ou até aquele pobre que se sabe pobre, mas se enriquecer é sacanear com a vida, por isso ele decidiu não se enriquecer, ou aquele pobre que era milionário, como Francisco de Assis, e virou São Francisco, amigo do fogo e dos animais, e tem aquele pobre que ele é uma riqueza em pessoa, mas ele não sabe ganhar dinheiro. Mas esse é um pobre de espírito. Olha, pobre de espírito, bem-aventurado é você, porque seu é o reino de Deus. Então não tem nenhum discurso demagogo de Jesus, não. É pobre nesse sentido. Eu sou pobre. Eu acho que eu sou o cara mais pobre da minha família. Porque até a minha irmã,
que é tão pobre quanto eu, ela investe nas coisas dela, no time dela, na cervejinha dela, no comércio dela. Eles estão felizes. Eu sou um pobre de espírito por os critérios da minha família. Mas, quando você ouve a voz eterna, é bem-aventurado. E quando você é visto como pobre, é assim. Quando você está lá vivendo a sua pobreza de fato, aí você está sendo visto como aquele que não tem futuro, que mora na realidade. Aí quando você abraça as dinâmicas da vida e aluga uma casa, aí você está fazendo isso por mentidez, porque não assume a sua condição. Então qualquer coisa que você fizer, aí Jesus fala assim, não se preocupe, de vocês é o reino de Deus, porque qualquer coisa que eu fizer, eu estou lascado também como vocês. Você segue um homem lascado, mas que passa imune. Passa imune. E até eu dizer isso é perigoso, porque está parecendo então que eu estou dizendo que eu sou o melhor da minha família. Não. Talvez na melhor das hipóteses eu sou alguém que carrega uma mensagem que talvez vai servir para a minha família, para quem quiser ver depois. Mas melhor do que eles eu não sou nunca. Né? Mas como palavra é palavra e imagem é imagem, Jesus não estava nem aí para as duas e falou assim, bem-aventurado os pobres, vá dizer para o João Batista, o Evangelho está sendo pregado aos pobres. Entenda ele o que ele quiser entender dessa palavra pobre. Porque bem-aventurado é aquele que diz, Senhor, eu sou pobre. E não tem nada a ver com pobreza de espírito, tem a ver com eu sou pobre e necessitado. Quem disse isso foi um rei, Davi. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. É legal demais, porque ele era o rei de Israel e ele não perdeu a consciência de que ele era pobre e necessitado. Porque o que as riquezas podem nos dar? A não ser dinheiro para curar, para tratar o câncer. Né? O que a riqueza pode te dar? A não ser dinheiro para administrar uma síndrome muito pior do que a que você acha que você tem. O que a riqueza pode te dar? A não ser uma cegueira terrível para você zombar de quem não conseguiu chegar à sua condição. Por isso que ele também fala, o mesmo que diz que o Evangelho está sendo pregado aos pobres, também diz, não fiquem aflitos, gente, porque é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, olha o tamanho da impossibilidade. É mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha, diria o nordestino, no furico de uma agulha, do que o rico entrar no reino de Deus. Porque nós somos seres sensíveis, sensitivos. E aí a nossa pobreza faz isso, né? Até quando ela está cheia de dinheiro, ela cai na miséria eterna. Então quando você entende o que é a voz de Deus, tem exercício para fazer. Porque se eu sou fruto da voz de Deus, e se eu preciso não deixar que isso seja um delírio, então eu preciso também fazer meus exercícios. Né? E o único nisso tudo que eu tenho que fazer é contar com a graça do Senhor para ler as Escrituras. Porque a voz está falada, está falando eternamente. Jesus está revelado e ele fala conosco o tempo inteiro. E ele aparece a quem tiver de aparecer, e ele dá graça a quem buscar para ler, para crescer em entendimento também. E ele se manifesta em dons, e ele se manifesta em inspirações, que são as suas habilidades do dia a dia, seus gostos, seu estilo pessoal. Porque a graça de Deus é multiforme, né? Então ela fica muito parecida com você. E finalmente ele se manifesta em algumas vocações, que é o quê? Puxa, quem é que você reconhece como uma pessoa que diz assim, cara, eu olho para ali e eu vejo Deus ali? É Deus falando. A gente precisa ter isso em mente. Quem são as pessoas? É que eu, graças a Deus, eu consigo olhar muitos sinais da minha vida aqui. Né? É esse que é o sinal da palavra de Deus através de uma vocação. E todo mundo aqui tem muitas histórias para contar. Mas todos nós precisamos partilhar de uma só história. E hoje a gente merecia fazer uma ceia por causa disso. Porque só tem uma história que a gente pode compartilhar aqui. É que é o Verbo que se fez carne
que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, ele não habitou entre nós, ele habita em nós. Daí a gente tem que partir o pão e beber do vinho como memória da vida dele aqui. Que o Verbo fez 33 anos e foi. O homem judeu, 33 anos. Mas o Verbo está aqui. Você só tem esse motivo para deixar de ser quem você é. Para sair do buraco no qual você está. Para parar de se esconder nas falhas de quem você quiser esconder. Porque todos nós temos um motivo para nos escondermos. Acabei de falar, nós temos um motivo para não ler a Bíblia. Ô livrinho ruim. Ô livro ruim. Mas é exatamente naquele fracasso de produção literária que se manifesta o poder de Deus. Para todo aquele que relaciona com ele e lê aquelas memórias históricas. Então que nós possamos assumir isso no nome de Jesus. E eu acho que falar mais do que isso é pecar. Então vamos agradecer ao Senhor.